E se a história sobre a origem da humanidade não fosse bem como a gente aprendeu? Hoje vamos mergulhar numa narrativa no mínimo polêmica que vem de antigas tábuas de argila. É uma saga sobre deuses astronautas, uma busca desesperada por ouro e uma catástrofe que, segundo esse texto, foi totalmente deliberada. Mas vamos esquecer a criação por um momento. A nossa história aqui começa com destruição. O texto nos joga direto no meio das cinzas de um desastre terrível, um que simplesmente varreu civilizações antigas do mapa. Essa citação do texto, ela é de arrepiar e deixa uma coisa bem clara. Isso não foi uma enchente, não foi um terremoto. Foi algo completamente desconhecido, impossível de resistir e, o que é mais assustador, intencional. Então, o que foi que causou essa devastação toda? A resposta que o texto dá é chocante. Para a gente entender, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Porque essa catástrofe, veja bem, não foi um acidente. Foi o clímax de uma rivalidade que durou milênios. E aqui está o ponto central de tudo. A história inteira é contada em primeira pessoa. É um testemunho ditado por um dos líderes dessa saga, uma entidade chamada Enki. Ele queria ter certeza de que a sua versão dos fatos sobreviveria à destruição. Isso nos leva à grande pergunta. Por que esses deuses vieram para a Terra afinal? Segundo o relato de Enki, não foi por conquista. Foi por puro desespero numa missão para salvar o próprio planeta deles. E essa missão, ela começou há muito tempo. Quase 500 mil de anos atrás. Para a gente entender essa história, a gente precisa meio que recalibrar a nossa percepção do tempo, porque é nessa escala épica que tudo se desenrola. Os protagonistas dessa saga são os Anunnaki. O nome deles quer dizer aqueles que do céu à terra vieram. O texto descreve eles como viajantes de um planeta chamado Nibiru, que estaria no nosso sistema solar, mas com uma órbita tão longa que a gente nunca o vê. E esse mundo estava morrendo. A atmosfera de Nibiru estava se desfazendo, se tornando fina demais, expondo o planeta a uma radiação mortal. A solução que os cientistas de lá propuseram era audaciosa: pulverizar ouro na alta atmosfera para criar um tipo de escudo protetor. O único problema? Onde achar tanto ouro? E o alvo deles foi a Terra. E é aqui que a história ganha um tempero de drama pessoal. A missão era liderada por dois meio-irmãos com personalidades e papéis que não podiam ser mais diferentes. De um lado, Enki, o cientista brilhante, o primogênito. Do outro, Enlil, o comandante rigoroso, o herdeiro legal do trono de Nibiru. Essa rivalidade entre os dois é o motor de quase tudo que vai acontecer a seguir. A missão de minerar ouro parecia direta, né? Mas logo, eles deram de cara com um obstáculo que colocou tudo em risco. E não era um problema de tecnologia, não. Era de mão de obra. O trabalho nas minas era simplesmente insuportável. Depois de séculos nesse trabalho pesado, os Anunnaki que estavam na mineração se rebelaram. Eles jogaram as ferramentas no fogo, se recusaram a trabalhar e paralisaram a operação inteira. A missão estava por um fio. Diante dessa crise, Enki veio com uma solução que ninguém esperava. Uma solução impensável. Em vez de forçar os companheiros a voltar para o trabalho, ele propôs criar um novo trabalhador, do zero. A ideia era usar a engenharia genética para melhorar uma criatura que já vivia na Terra. O processo que o livro descreve é fascinante. Basicamente, a essência genética de um Anunnaki foi misturada com o óvulo de um hominídeo que já existia aqui na Terra. O resultado, segundo o texto, foi o Adamu, o primeiro trabalhador primitivo, que a gente conheceria como o primeiro Homo sapiens. Olha, se a rivalidade entre Enki e Enlil já era forte, a criação da humanidade jogou lenha na fogueira. Levou o conflito a um nível totalmente novo, com consequências que, durariam milênios. Para Enlil, a criação dos humanos foi uma transgressão completa. Para ele, era uma interferência perigosa que desviava todo o mundo da missão principal. Já Enki, que liderou o projeto, viu os humanos com compaixão, quase como filhos. Ele chegou ao ponto de dar a eles a capacidade de se reproduzir, o que era totalmente contra a vontade de Enlil. Essa tensão entre os irmãos se arrastou por centenas de milhares de anos. Depois da criação do homem, veio o grande dilúvio. Enlil viu ali uma chance de se livrar dos humanos de uma vez por todas, mas Enki agiu em segredo para salvá-los. O conflito só foi atingir o seu ápice milênios depois, na chamada Grande Calamidade.
No fim das contas, a rivalidade dos pais virou a Guerra dos Filhos. Marduk, o herdeiro de Enki, e Ninurta, o herdeiro de Enlil, travaram uma batalha final pelo controle total da Terra. E foi nesse conflito que as armas de terror foram usadas, liberando aquele vento maligno radioativo sobre a Suméria. E isso tudo nos traz de volta ao começo, ao propósito do livro. Por que Enki sentiu essa necessidade toda de contar essa história para um escriba humano? De acordo com o texto, Enki foi contra o uso dessas armas nucleares. Horrorizado com a destruição, ele encontrou um escriba sobrevivente, um homem chamado Endubsar, e decidiu ditar para ele o registro completo de tudo o que tinha acontecido, desde a chegada na Terra até aquela calamidade terrível. E aqui está o motivo que ele mesmo declarou. Enki queria deixar registrado para sempre que ele não foi o responsável pela destruição final. Ele queria que a sua versão da história fosse a que ficasse conhecida. No final do seu testemunho, Enki reflete sobre uma ideia filosófica bem profunda, a diferença entre o que é destino e o que é escolha. Ele usa os termos Nan, que seria o curso inevitável das coisas, tipo a órbita de um planeta, e Namtar, que seria o fado, algo que pode ser alterado pelas nossas decisões. Para ele, o grande dilúvio foi Nan, destino, mas a guerra nuclear, isso foi Namtar, foi uma escolha. E é assim que o livro de Enki termina. Não com uma resposta, sabe? Mas com um baita aviso. A história dos Anunnaki é apresentada quase como um ciclo, um padrão que pode se repetir. E a pergunta final ecoa através dos milênios e chega até nós. A gente está preso a um destino que não muda? Ou será que podemos criar nosso próprio caminho com as escolhas que fazemos? Essa é a questão que o testemunho de Enki nos deixa.